A paz do Senhor. Eu vou começar lendo na palavra de Deus no livro de 2 Crônicas, que fica no Antigo Testamento, capítulo 6, versículo 6. Mas escolhi Jerusalém para que ali seja estabelecido o meu nome, e escolhi Davi para chefe do meu povo de Israel. A expressão hebraica do nome Jerusalém é Yerushalayim. No hebraico, Jerusalém se escreve assim. No decorrer da história de Jerusalém, Jerusalém foi marcada por muitas lágrimas, sofrimento e derramamento de sangue. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Mateus capítulo 23, versículo 37. Se os judeus tivessem aceitado Jesus Cristo, João capítulo 1, versículo 11, as coisas em Jerusalém teriam sido diferentes, provavelmente. Jerusalém é uma das cidades mais antigas do mundo. A cidade de Jerusalém também já foi chamada de Sião, Jebus, cidade de justiça, Salém e cidade de Davi. Jesus nasceu em Belém e morreu em Jerusalém, ou seja, fora dos muros de Jerusalém, fora dos muros da velha Jerusalém. Do Brasil até Jerusalém, dá mais ou menos 13 horas de viagem de avião. Eu, o irmão Fabiano Pedroso, já fui em Jerusalém? Até o momento não. Se um dia eu ir, não sei, Deus sabe. Pisar na cidade de Jerusalém é o sonho que arde no coração de qualquer crente. Mesmo que eu nunca pise em Jerusalém, o mais importante é eu entrar na nova Jerusalém que está vindo aí. A Jerusalém de cima, a Jerusalém celestial. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada, como noiva adornada para o seu esposo. Apocalipse capítulo 21, versículo 2. Então, algo futuro, escatológico, apocalíptico, que eu acabei de ler, a respeito da nova Jerusalém, que um dia descerá do céu e se estabelecerá na terra lá em Israel. Mas isso depois da grande tribulação, findar, depois que o anticristo ser lançado no lago de fogo, depois da volta de Jesus Cristo. E eu creio que esse dia não está longe de chegar. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Na nova Jerusalém, somente poderão entrar os homens e as mulheres que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro Santo de Deus, Jesus Cristo. Infelizmente, muita gente ainda não entendeu o que é o Evangelho. Muita gente, assim, uma pessoa falou para mim, Fabiano, que bom essa tua religião, coisa e tal. Só que eu já expliquei para ela que não tem nada a ver com religião, tem a ver com o nome Jesus Cristo. E essas pessoas não conseguem nos entender, não buscam aprender a verdade, conhecer a verdade. Ela até acredita em Deus, acredita em Jesus, mas algo precisa acontecer na vida dessa pessoa. E esse acontecimento aconteceu comigo, que é o novo nascimento, João capítulo 3, versículo 3. Glória a Deus, quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Então eu te pergunto, você é lavado no sangue do Cordeiro Santo de Deus, Jesus Cristo? Se você não é lavado no sangue cordeiro do Santo de Deus, que é Jesus Cristo, então a nova Jerusalém você não vai entrar. Se você ainda não foi para Jerusalém, não se preocupe com isso. Se preocupe em ir para a nova Jerusalém. Jerusalém tem aproximadamente 874 mil habitantes. Uns dizem que tem bem mais habitantes do que isso. Jerusalém é a capital de Israel. Jerusalém é a maior cidade de Israel. A segunda maior cidade de Israel é Tel Aviv e a terceira maior cidade de Israel é Haifa. Para judeus, cristãos e muçulmanos, Jerusalém é cidade santa. A maioria dos judeus que moram em Jerusalém não tem Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14, versículo 6. Quando eu, o irmão Fabiano Pedroso, digo que estou do lado de Jerusalém, me refiro à cidade, e não aos judeus que não têm Jesus Cristo como Senhor, Salvador, Deus e Rei. O local mais sagrado em Jerusalém é o monte do templo, onde fica o Domo da Rocha, a cúpula dourada, mas esse local pertence aos muçulmanos e cristãos, e judeus são proibidos de entrar.
Nesse local era onde ficava o templo de Jerusalém. Templo este construído pelo rei Salomão, filho do rei Davi. Jerusalém recebe milhões de turistas todo ano. Em Jerusalém, ou seja, na cidade velha de Jerusalém, é muito visitado os seguintes locais: Muro das Lamentações, Jardim do Túmulo, Santo Sepulcro, Via Dolorosa ou Via Crucis ou Via Sacra, Domo da Rocha, Torre de Davi, Túmulo de Davi e o Monte das Oliveiras. Até onde eu sei, Israel entra mais dinheiro em Israel através da tecnologia e não do turismo. Muita gente pensa que o que dá dinheiro para Israel é o turismo, mas não, é a tecnologia. A respeito da Via Dolorosa, dizem que esse não é o trajeto original que Jesus Cristo fez. Quem sabe você está ouvindo esse vídeo, já foi para Jerusalém, andou na Via Dolorosa, caminhou pela Via Dolorosa e sem saber realmente da verdade sobre este trajeto que Jesus Cristo fez. Arqueólogos debatem se o caminho que Jesus percorreu carregando a cruz era exatamente esse, devido Jerusalém ter mudado muito depois de 70 depois de Cristo. Eu acredito, eu acho que esse caminho que está lá, onde o pessoal vai para Jerusalém hoje, a Via Dolorosa, ou Via Sacra, ou Via Crucis, eu acho que esse realmente não é o caminho original, não. Pelo que eu andei ouvindo aí, vendo, realmente esse não é o caminho original que Jesus percorreu com a cruz. Na cidade velha de Jerusalém, tem 8 portões que são Portão dos Leões, Portão de Damasco, Portão de Herodes, Portão Novo, Portão de Jafa, Portão de Sião, Portão do Lixo e o Portão Dourado. Desses 8 portões, apenas um não está aberto, é o Portão Dourado. No inverno, geralmente neva em Jerusalém. Janeiro é o mês mais frio do inverno em Jerusalém. O inverno em Jerusalém começa no mês de dezembro. Fundada em 1925, a Universidade Hebraica de Jerusalém é uma das mais respeitadas instituições de ensino que está entre as 100 melhores universidades do mundo. Jerusalém tem um papel importante no judaísmo, no cristianismo e no islamismo. Em Jerusalém tem 1.204 sinagogas, 158 igrejas cristãs e 73 mesquitas. Sinagogas ao redor do mundo são tradicionalmente construídas com o seu Aron HaKodesh voltado para Jerusalém. Aron HaKodesh, para quem não sabe, é o local mais sagrado de uma sinagoga. Sinagoga, para quem não sabe, é um local onde os judeus se reúnem. Mesquita é o nome dado ao local onde os muçulmanos se reúnem. Igreja ou denominação cristã é o local onde os cristãos se reúnem. Então, o Aron HaKodesh é um armário especial onde se guarda os rolos da Torá. Para os muçulmanos, Jerusalém é considerada a terceira cidade sagrada do islamismo. Atualmente, Jerusalém não é a capital do mundo, mas um dia será, mas somente quando Jesus Cristo voltar. Em seu retorno, Jesus governará o mundo todo através de Jerusalém. Outra curiosidade lá em Jerusalém é o cemitério judaico, que é o maior cemitério judaico do mundo, e fica lá em Jerusalém, e ele fica ao lado do Monte das Oliveiras. Esse cemitério tem 3.000 anos. As pessoas são enterradas diretamente no buraco, sem caixões, e em cima do túmulo são colocadas pedras. Por que pedras em cima do túmulo, irmão Fabiano? A quantidade de pedras em cima dos túmulos indica que essa pessoa era conhecida e querida. Então, quanto mais gente boa a pessoa foi, mais pedra em cima de seu túmulo haverá. Então, se um dia você visitar o cemitério judaico lá em Israel, ou você olhar ele da calçada que vai ao Monte das Oliveiras, e você olhar pedras sobre alguns túmulos, e você pensar, por que essas pedras em cima dos túmulos? Porque tem túmulo que tem bastante pedra e tem túmulo que não tem nenhuma pedra ou tem uma só. Então é assim, quanto mais pedra é colocada, tem em cima de um túmulo, é que cada pedra foi colocada por uma pessoa diferente. Então, quando uma pessoa que viveu e fez muitas ações, muitas coisas boas, que agradou ao povo judeu principalmente, quando ele é sepultado ali, muitas pedras ele receberá em cima do seu túmulo.
Com certeza, se você vê um túmulo que não tem nenhuma pedra, pode ter a certeza que essa pessoa não foi uma pessoa boa. Ela não deixou uma boa fama. Ela não deixou um bom legado. Neste cemitério estão sepultados os profetas Zacarias, Malaquias e Ageu. Mas não se tem certeza se realmente é o profeta Zacarias que está lá. Neste cemitério também está sepultada a filha do faraó, uma das esposas do rei Salomão. No muro da cidade velha de Jerusalém, em frente ao portão dourado, está o cemitério muçulmano. Foi fechado este portão e posto um cemitério muçulmano para impedir que o Messias entre por esse portão. Sem saber, ao fechar o portão dourado, os muçulmanos concretizaram a profecia de Ezequiel, capítulo 44, versículo 2, que diz: Disse-me o Senhor, esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela, por isso permanecerá fechada. Quando Jesus voltar e pisar no Monte das Oliveiras e descer em direção à cidade velha de Jerusalém, o cemitério muçulmano que está em frente ao portão dourado não será nenhum problema para ele. Para alguns, o portão dourado estará aberto quando Jesus voltar. E para outros, Jesus mesmo abrirá, ou seja, o próprio Jesus Cristo derrubará o portão em seu retorno. Se um dia você ir para Jerusalém, presta atenção nestes dois locais, o Santo Sepulcro e o Jardim do Túmulo. Pois uns dizem que o corpo de Jesus foi posto no Santo Sepulcro e outros dizem que o corpo de Jesus foi colocado no Jardim do Túmulo. Para mim, o corpo de Jesus foi colocado no Jardim do Túmulo. Na cidade velha de Jerusalém, o Muro das Lamentações é conhecido como o Muro Ocidental. Por que cidade velha, irmão Fabiano? Cidade velha porque é a Jerusalém bíblica. Tudo o que cresceu ou aumentou fora dos muros da cidade velha de Jerusalém é denominada cidade nova. Na cidade nova, 99% da Jerusalém moderna, com shoppings, trens e bairros residenciais. A Jerusalém normal é a que está fora dos muros da cidade velha. Na cidade velha de Jerusalém, há 4 bairros: o bairro cristão, o bairro armênio, o bairro judaico e o bairro muçulmano. Acredita-se que Tiago, o irmão do Senhor, o irmão de Jesus Cristo, está sepultado no bairro armênico. Então, quando acontece algum conflito entre Israel e os seus países inimigos, a cidade velha de Jerusalém, as suas portas são fechadas para o turismo. Só é permitido entrar os moradores que moram ali dentro, onde tem 4 bairros, que eu acabei de citar, entre outras pessoas que podem entrar. Mas para o turismo, em tempo de guerra, de conflito, as portas da cidade velha de Jerusalém estão fechadas para o turismo. Você sabia que você pode caminhar sobre o muro que rodeia a cidade velha de Jerusalém? O percurso tem 4 quilômetros. Em Jerusalém fica o Museu do Holocausto, onde 6 milhões de judeus foram mortos pela Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. O nome Jerusalém significa cidade de paz. Cidade de paz, irmão Fabiano? Meio estranho, não? Devido aos conflitos constantes que tem lá em Jerusalém, em Israel. Sim, eu concordo. Mas sobre esse assunto eu não vou falar aqui. Eu deixo para você ver no meu canal os vídeos Guerra, Armagedon e Gog e Magog. Jerusalém foi destruída 20 vezes e sitiada 40 vezes. Outros dizem que Jerusalém foi destruída 2 vezes, 23 vezes sitiada, 52 vezes atacada e 44 vezes capturada e recapturada. Jerusalém foi sitiada e destruída pelos babilônios, otomanos, cruzados e romanos, entre outros. Em Jerusalém também há 2 túmulos que dizem ser do rei Davi. Dizem que o túmulo correto de Davi é o do Monte Sião, o mais visitado, senão o único visitado. Muitos acreditam que o túmulo correto de Davi é aquele que fica na cidade de Davi, ou seja, na cidade velha de Jerusalém. Pois a Bíblia diz que Davi foi sepultado na cidade de Davi, e não no Monte Sião. 1 Reis, capítulo 2, versículo 10. Monte Sião e cidade de Davi são locais diferentes e longe um do outro.
Alegam também alguns que o corpo de Davi foi tirado da sua sepultura original, na cidade de Davi, e levado para o Monte Sião, onde se encontra até hoje, onde é muito visitado pelos turistas. A Bíblia manda orarmos pela paz em Jerusalém. Orai pela paz de Jerusalém. Salmos 122, verso 6. A verdade é que eu posso até orar para que haja paz em Jerusalém. Mas a verdade é que enquanto Jesus não volta, Jerusalém nunca terá paz. Me refiro à paz definitiva para o povo judeu. Eu, irmão Fabiano, volta e meia, estou orando pelo povo judeu. Estou orando por Israel. Estou orando pela cidade de Jerusalém. No fim dos tempos, o mundo todo, liderado pelo anticristo, virá contra Jerusalém. É nesse tempo em que Jesus Cristo volta. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Zacarias capítulo 12, versículo 9. Por isso que eu sempre digo, estou com Jerusalém sempre, e jamais irei pelejar contra ela. Então fica aqui esse pequeno estudo sobre a cidade de Jerusalém. Claro que se você for pesquisar, tu vai encontrar muito mais coisa interessante que eu não falei aqui no vídeo. Não só na cidade nova de Jerusalém, mas como também na cidade velha de Jerusalém.